Olá, bom dia. Esse material, então, é uma produção minha, do Joelton, já naquela velha toada nossa, otimismo lá em cima, né? A gente segue no dia... Energia lá em cima, 13, sexta-feira 13, né? Vai com esse mesmo espírito. Mas vamos lá, estamos aqui de novo. E, bom, presenciamos hoje, vou pedir de novo licença para ler, que eu acho que a gente economiza, né, mais tempo com isso. Presenciamos hoje, portanto, processos extremos, onde alcançamos os limites de nosso modo de vida. Limites econômicos, limites ecológicos, limites cognitivos. Sabemos, todavia, que outros modos de vida só podem ser alcançados após um certo processo de transformação, mais ou menos longo, mais ou menos tortuoso, mais ou menos difícil. Marx deu nome a isso, transição. É sobre isso que queremos tratar com vocês hoje. O comunismo, sustentava Marx, só pode ser derivado das condições concretas atuais e não uma idealização qualquer. Ao mesmo tempo que, em relação à sociedade produtora de mercadorias, o comunismo é uma alteridade. Sendo que o comunismo é uma alteridade derivada do existente, é preciso dizer da transição, da passagem entre o existente e o comunismo. Sustentamos o seguinte: estamos em um ponto de transbordo dos limites dos modos de vida existentes, contudo, sem nenhuma garantia de que o futuro resulte em comunismo. Pelo contrário, há evidências negativas em relação a isso. Estamos, portanto, em um momento histórico sem garantia qualquer de um pouso comunista. Sem garantias de que teremos como resposta uma alternativa comunista. Sendo assim, não podemos denominar esse momento de transição, como disse Marx, mas sim de passagem. E aí é o título da nossa participação de hoje. Elaboramos 3 provocações sobre o que chamamos de passagem e o que queremos dividir, portanto, com vocês hoje. A primeira delas, a impotência da ciência ambiental. A primeira provocação diz respeito, portanto, à ciência ambiental. Em um curioso opúsculo publicado em 2014, os historiadores da ciência, Naomi Oreskes e Eric Conway, escreveram um relatório sobre o colapso da civilização ocidental. Curioso desse relatório é que ele é escrito como se o colapso já tivesse acontecido. A data do relatório é 2327, em uma comunidade humana que já efetivou a passagem, que se ergueu dos escombros da civilização ocidental. Os 2 autores, portanto, nessa distopia, como que realizam o ideal histórico de Gunther Anders, pois contava Anders, segundo Jean-Pierre Dupuy, a seguinte história. Um dia Noé se vestiu com trapos e cobriu-se de cinzas. E isso só era permitido para aquele que perdesse sua esposa, amada, uma filha ou um filho. E foi para o centro da cidade para despertar a atenção de seus concidadãos. Logo formou-se uma pequena multidão em torno dele. Começaram a lhe fazer perguntas do tipo: quem morreu? Por que se enlutas? E ele respondeu que era por todos eles. Aqueles que perguntavam, que ele estava de luto. Pois todos estavam mortos. Houve uma excitação geral. Quando foi que morremos, Noé? Perguntaram eles. Amanhã, Noé lhes respondeu. No dia depois de amanhã. Disse-lhes: o dilúvio é algo que já aconteceu. E quando o dilúvio acontecer, é como se nada tivesse existido. Será tarde demais para lembrar, pois não há ninguém para fazê-lo. Assim, não há diferença entre os mortos e os que se enlutam. Se venho antes de vocês, é para reverter o tempo. Celebrar o luto de amanhã no dia de hoje. No dia depois de amanhã, será tarde demais. E em seguida, ele foi para sua oficina construir a Arca da Salvação. Alguns carpinteiros foram chegando de quando em quando e cada um ia dizendo ao se juntar a Noé: vim aqui ajudá-lo para aquilo que disseste se torne falso. É exatamente isso que fazem os autores Oreskes e Conway nesse pequeno livrinho. Nele, os humanos do futuro, que já aconteceu, ou como podemos chamar, o futuro já passado, queremos dizer, o futuro que já fez a passagem, reflete sobre porque a ciência ambiental previu e advertiu o tempo todo as pessoas dos desfechos catastróficos das mudanças climáticas, e ainda assim isso não evitou tais desfechos. Na pré-história da civilização, escrevem os historiadores do futuro,
Muitas sociedades ascenderam e decaíram, mas poucas deixaram tantos registros do que sucedeu a elas e o porquê de tal como Estados-nações do século XXI, que se referiam a si mesmos como civilização ocidental. Mesmo hoje, milênios depois do colapso dos impérios romano e maia e um milênio depois dos impérios bizantino e inca, historiadores, arqueólogos e paleontologistas de colapso não foram capazes de chegar a um consenso sobre as causas primárias das perdas de população, poder, estabilidade e identidade dessas sociedades. O caso da civilização ocidental é diferente, porque as consequências de suas ações não só eram previsíveis, como foram previstas. De fato, o aspecto mais saliente dessa história é o quanto as pessoas sabiam e o quanto estavam inaptas para agir a partir do que elas sabiam. Conhecimento não se traduziu em poder. O fracasso da relação, portanto, entre conhecimento e poder, que vivenciamos nisso, que chamamos de passagem, remete-nos a pensar essa relação entre ciência e poder como meio para uma transição comunista. Na oportunidade desse evento, certamente, vamos ouvir reflexões muito pertinentes nesse sentido. Desta forma, por que o saber sobre o ambiente não se converteu em algum tipo de tomada de atitude ou uma ação coletiva consciente que se preste a intervir nesse mesmo ambiente? Isso nos remete ao giro que Slavoj Žižek faz no conceito de ideologia marxista. Aqui a questão não é mais eles não sabem, mas o fazem, mas sim, eles sabem e mesmo assim fazem. E o interessante é que esse giro condiz com uma estrutura clínica da perversão para a psicanálise. Nessa relação impotente entre o saber e o poder, há uma intensa atividade de desmentir, uma poderosa forma de negação. Um comunismo que se propõe efetivamente como hipótese precisa pensar, atuar sobre esse desmentido, sobre essa negação, assim como o psicanalista intervém na clínica em casos de perversão. A segunda provocação é sobre a violência. Por que não ficamos felizes ou confortados depois que um autor como Steven Pinker mostrou em seu livro Os Anjos Bons da Natureza, de 2011, com bastante documentação, que a violência tem diminuído ao longo do tempo? Sabemos e principalmente sentimos que é um grande mal à solta no mundo, mas não há como discutir com os números por Pinker mostrados de que a malevolência diminuiu. A violência com intenção parece cada vez menor, historicamente falando. Não há contradição aqui. Nesse momento de passagem, o mal se apresenta como uma pujança insondável. O mal nos aparece cada vez mais presente. Parece cada vez mais próximo e invencível. Em outro sentido, a malevolência, ou como diz o autor, a violência, pode se apresentar em constante diminuição. Desde Hannah Arendt, em seu conceito de banalização do mal, tanto Gunther Anders, em seu conceito de vergonha prometeica, estamos de posse da consciência de que o mal, na contemporaneidade, se distancia da malevolência, no sentido de que as categorias de socialização realizam o mal independente da vilania de qualquer um dos envolvidos. Não há vilões para que possamos os identificar como mocinhos. Daí a origem da nossa culpa. É na nova crítica do valor que isso ganha seus mais poderosos substratos de crítica da economia política, mais precisamente no conceito de relações de fetiche. As relações de fetiche realizam o mal sem malevolência. É desse modo, borra distinções entre catástrofes naturais e catástrofes criadas pelas mãos humanas, borram as divisas entre vilões e mocinhos, entre vítimas e algozes. Pensemos, os japoneses chamavam a consequência da bomba atômica de tsunami. Grande parte da imprensa afirmou que os desastres do furacão Katrina em Nova Orleans foi obra de mãos humanas. Tamanho era o papel desempenhado pelas omissões na contenção emergencial. Tamanho era o fracasso do Estado americano nas medidas pós-catastróficas. O fato de que o mal se produz para lá de nossa compreensão de ações malevolentes pertence exclusivamente à nossa época. O mal, sem malevolência, é um problema do nosso tempo. Algumas imagens podem ajudar a entender o que dizemos. Em 2016, a jornalista húngara Petra Laszlo foi filmada passando uma rasteira em uma criança refugiada que entrava correndo pelas fronteiras de seu país. Não sei se você se recorda dessa imagem. Sua vilania causou indignação, mas é o que uma maldosa rasteira... Mas o que é uma maldosa rasteira diante de 6,3 milhões de refugiados, segundo o relatório da ONU, vindos da Síria em uma guerra de ordenamento mundial multicausada e complexa? O que é essa mesquinha atitude diante dos 600 imigrantes mortos na travessia do Mediterrâneo só no mês passado, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações? Contudo, ficamos hipnotizados com a maldade da jornalista, uma radical de direita,
enquanto permanecemos impotentes diante do mal do colapso dos estados que precipitam hoje 68,5 milhões de pessoas na situação de refugiados. No premiado livro sobre os atingidos de Chernobyl, publicado há alguns anos, Svetlana Alexevsky, encontra-se o relato das últimas horas do indivíduo chamado Vassily Ignatchenko, que foi narrado por sua esposa Ludmila, que ficou ao seu lado amorosamente, enquanto ele, que foi fortemente atingido pela radiação em Chernobyl, por ser um dos primeiros bombeiros que se atentaram ao chamado de emergência, literalmente se liquefazia pelos efeitos da radiação. Não há antecedentes históricos que podiam preparar Ludmila para um mal como esse. Um mal sem qualquer vilania maldosa, ao alcance de uma compreensão imediata. Chernobyl deu-se sem maldade, muito embora não fosse de modo algum um evento natural. Esse é o mal a que nos referimos aqui, e talvez seja a razão profunda para o subtítulo da autora, Crônicas do Futuro. Recentemente, a administração Trump promoveu uma política carcerária que chocou o mundo a aprisionar crianças separadas de seus pais imigrantes ilegais. As imagens de crianças enjauladas correram o mundo e fizeram com que o presidente recuasse sobre a política carcerária. Como sabemos desde o relato do jornalista Michael Wolff, Donald Trump é menos um vilão e mais um narcisista megalomaníaco que deseja ser, entre aspas, o homem mais famoso do mundo, por intermédio de técnicas de reality shows. Seu desejo, por mais que tenhamos tendência a não acreditar, não é ser um super vilão, mas tão somente ser famoso. O recuo indica isso. Trump ganhou uma das mais interessantes capas da Times e deu fim ao episódio do seu reality. Eis um triste desfecho para a expressão realpolitik. Contudo, a medida biopolítica de Trump tocou em alguma coisa muito real. Deu um spoiler do futuro, e assim devemos interpretar o choro da jornalista Raquel Maddow há algumas semanas atrás, durante uma transmissão, que também correu de modo viral nas redes sociais, diante do fato de que ela não foi capaz de noticiar os centros de detenção de crianças e bebês. Não é um choro indignado diante de uma vilania, mas um choro semelhante ao de Ludmila, diante do marido se liquefazendo. Um choro disruptivo diante do mal, todavia sem maldade. Terceira provocação para encerrar: ciência diante de problemas ambientais, problemas não predicamentos. Chegamos assim à nossa terceira e última provocação. No romance de Justin Cronin, A Passagem, o primeiro de uma trilogia, acompanhamos o drama de uma personagem que pensamos talvez possa representar o drama da ciência diante dessa passagem que estamos vivenciando. Depois de um desastre biológico causado pela libertação de um vírus que transforma homens e mulheres em zumbis vampiros com superpoderes físicos, comunidades humanas vivem acuadas em pequenos acampamentos militarizados. Uma das exigências desses acampamentos é uma intensa luz noturna para evitar os tais zumbis vampiros. O personagem que nos referimos se chama Michael, responsável pelas baterias que sustentam a luz noturna, captando energia solar, já que não há mais hidrelétricas, nenhuma forma de energia. Michael percebe que as baterias estão, portanto, no seu ciclo cada vez menor, e que em breve elas não vão mais sustentar o acampamento com a luz noturna, condenando então o acampamento ao ataque zumbi, vampiro. Não há solução possível para o problema das baterias. Não se trata mais de um problema, mas de um predicamento daquela comunidade, na distinção que fez John Michael Greer. Pois não estamos diante de um problema cujas soluções devemos escolher, mas de um predicamento, de um destino do nosso tempo. Diante de um problema, uma solução, mas adiante de um predicamento, apenas uma resposta. Diante de um problema, somos solucionadores, mas diante de um predicamento, somos responsáveis. Consertar as baterias, portanto, vai chamar o Michael, era impossível. Elas não haviam sido feitas para serem consertadas, mas substituídas. Elas podiam reforçar a vedação e limpar a corrosão, mas elas não poderiam ser substituídas, nem trocadas. As membranas estavam ferradas. Era o que o monitor lhe dizia com aqueles pequenos soluços no dia a dia. A não ser que o exército aparecesse com um jogo de baterias novo e dito: ei, desculpe, tínhamos esquecido de vocês, as luzes iriam se apagar. 1 ano, 2 no máximo. E quando isso acontecesse, seria ele, Michael Circuito, que teria que se levantar e dizer: escutem só, pessoal, tem uma notícia que não é muito agradável. Sabe a previsão do tempo para essa noite? Escuridão com grito generalizado. Foi legal ficar aqui mantendo as luzes acesas, mas agora preciso morrer, assim como todos vocês.
Esse drama não é o drama da ciência ambiental, que descobre a cada dia que já se encadearam processos irreversíveis na mudança climática e que, portanto, em cada dia mais ondas de interesse humano passam ao ponto de não retorno, que o momento de alertas para soluções está passando e que agora vai restando momentos de predicamentos, de respostas, de responsabilidades, portanto. Mas aqui também parece o drama da comunidade de destino, pois o cientista se descobre em uma comunidade de destino com todos os não cientistas, pois, no final das contas, vivemos em um mundo comum, sem que isso possa ser desmentido de nenhum modo, sendo que a morte é o principal deles. E não à toa que alguns cientistas acalentam o desejo de vencer a barreira da morte. O drama é o de que apenas nos momentos finais fica evidente que a comunidade de destino, apenas diante de um incêndio terrível, a arquitetura do edifício é finalmente compreendida. Sendo assim, onde existe potencial para uma comunidade de destino, graças à hipótese comunista. E dessas conjunções não podemos atribuir ao Espírito Santo, Michael, que deriva do hebraico como aquele que é como Deus. E não é essa experiência fundamental trazida pelo cristianismo de que o Filho de Deus, que como filho é como o Pai fez-se em comunidade de destino com a humanidade, morrendo como todos e todas? Uma importante pergunta que permanece em aberto é: poderia a passagem dar ensejo a uma realização histórica da ideia do comunismo? Isso depende do que pensamos e fizermos na nossa condição de passageiros. É isso. Assim como Michael, as baterias do fim do mundo estão acabando. Tem sido muito bom manter as luzes acesas junto com vocês. Obrigada.